Você lembra a crise dos mísseis de 62? Sim. Então, os Estados Unidos, e eu estava disposto a ir até as últimas consequências. Em Cuba, né? Em Cuba, Baía dos Porcos. na Baía dos Porcos. E dizem até, depois é bom vocês entrarem no YouTube para ver a morte do John Fitzgerald Kennedy, aí o que aconteceu, por que... Já ouvi também essa teoria da conspiração aí. Eu vou te falar, eu detesto teoria da conspiração. Mas Cada vez mais... A Baía dos Porcos foi uma invasão premeditadamente fracassada. Entendi. Foi feita para ser fracassada. Para que os Estados Unidos, então, falassem, bom, já que os exilados cubanos armados não tiveram condição, vamos invadir Cuba agora. Esse era o plano do Alan Dulles. E aí o Kennedy falou, não vamos invadir. Isso aí teve muitas consequências. Eu prefiro não falar nada. Eu não vou falar da minha boca, eu prefiro que as pessoas assistam no YouTube todas as... Não são só teorias, hein? É gente muito informada que está falando. Não, faz todo sentido daí, porque quando teve a Baía dos Porcos, o Kennedy falou, eu vou fazer assim em 1000 pedacinhos. Foi o contrário, né? O que você está proporcionando é uma fala sem censura. Porque, em geral, na mídia ninguém pode tratar desse tipo de assunto, falar isso. Mas vamos fazer essa relação então com o que está acontecendo agora, Venezuela. Coloca o mapa pra gente. Deve ter já dessa região separada, né? O que está acontecendo agora? Ali é o seguinte... Começa quando isso? Bom, em 1899 foi feita a partilha por uma corte internacional que arbitrou. E quem estava querendo? A Venezuela e a Guiana estavam disputando uma parte do território que hoje está na Guiana, que corresponde a 70% do território. Tá. 70% da Guiana que fica ali ao lado da Venezuela. Esse 70% ele fica à margem oeste, à esquerda, do rio Essequibo. Tá, ele vai então colocar é Guiana, então mapa. chama Guiana Essequiba. Agora, o que o Maduro está fazendo? Lá como tem... A Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo de reserva. A reserva da Venezuela é maior que a da Arábia Saudita. Não tem ninguém tem a produção, o número de barris que tem. E é uma produção paupérrima. Eles não têm tecnologia para extrair o petróleo. Extrai menos petróleo que o Brasil. Então, quem tem 300 bilhões de barris de petróleo debaixo da terra... vai querer 11 bilhões de barris? Por que ele está agora suscitando o interesse por esse equívoco? Eu tenho uma teoria. Ele sabe, se ele invadir, os Estados Unidos vão intervir imediatamente. Porque ali aquela parte vai ser explorada pela Exxon Oil, que é uma empresa americana, em parceria com a Guiana. Por que a minha teoria, pelo menos, o que o Maduro quer? Você lembra de 1982, quando o general Leopoldo Galtieri estava terminando o regime militar na Argentina, já no ocaso da ditadura? Ele uniu o país em torno da invasão das Malvinas, que é as Ilhas Falkland. Ele invadiu as Malvinas por quê? Que fica a 11 mil milhas da Inglaterra. Ganhar. A Inglaterra estava numa crise econômica brutal. Falou, a Inglaterra não vai vir até aqui. E veio. E acabou o governo. Então, todo ditador... quando ele sente que ele está perdendo o poder, ele usa uma guerra para unir o povo em torno deles. O Putin hoje tem mais de 70%, quase 80% de aprovação. Então, o meu receio é o seguinte, será que ele vai levar a cabo isso e invadir a Guiana? Se ele invadir a Guiana, tem uma parte ali... Então, para esse equívoco, tem uma parte, você está vendo onde está o Brasil? Tá. Tem uma parte que ele vai ter que passar pela mata, pelo território brasileiro, que ali é Roraima. Nesse momento eu pergunto, vai declarar guerra, que nem a Argentina declarou guerra ao Paraguai na Tríplice Fronteira, quando o Paraguai passou pela Argentina para socorrer os blancos no Uruguai? Ixi. Então, esse é um problema que vai desestabilizar. E a Venezuela tem muitas armas, tem militares russos ali que orientam a utilização dos aviões, embora eles não dão assistência técnica, né, para os aviões, mas estão por ali. A Venezuela não é páreo para o Brasil num confronto militar. Mas o Brasil não vai querer entrar numa guerra total. Não, nem deve. Nem deve. Mas essa é a primeira disputa territorial com mais probabilidade de guerra. Teve algumas tensões, Colômbia e Equador, mas é a primeira disputa territorial com potencial
para trazer guerra para a América do Sul, que é o único continente que acho que não teve guerra nenhuma, desde a Guerra do Paraguai. Mas agora estamos igual na guerra da Ucrânia. O que você acha aí, hein, Farinato? Olha, eu penso assim. Veja bem. O problema todo é o seguinte: o Maduro, com todos os problemas dele, ele tem um dos exércitos mais coesos da América Latina. Por quê? Porque na época do Chávez, depois do golpe de 2002, que derrubaram ele, mantiveram ele preso 2 dias, depois o exército viu que precisava botar ele na rua de novo. Eles fizeram uma reformulação completa no exército e no serviço de inteligência. Então no exército eles afastaram os oficiais anti-Chávez, tá? Eles politizaram muito o exército. Criaram as milícias, que são uma vigia do exército praticamente, e a oficialidade que ficou, eles doutrinaram, obrigado, viu, cabeça? A oficialidade que ficou, eles doutrinaram no modo deles. Então o exército bolivariano hoje, o pessoal fala, vamos derrubar o Maduro. Olha, é difícil. Outra coisa, gente, isso aqui é importantíssimo. Até te mandei isso aí hoje. O serviço de inteligência da Venezuela, o tal do SEBIN, ele foi formado com base, ele é um espelho do DGI cubano. Que para mim é o melhor serviço de inteligência da América Latina. É o melhor, é pequenininho. Quem assistiu aquele filme Rede Wasp lá viu esses caras operando. E aí hoje estourou um escândalo nos Estados Unidos, coisa de louco, você não poderia imaginar uma coisa dessa. O ex-embaixador, olha só, vou repetir, o ex-embaixador americano em La Paz, na Bolívia, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, era espião cubano, tá na Associated Press hoje. É o melhor serviço de inteligência da América Latina. Verdade. E esses caras que assessoram a Venezuela. Assessoram. Então eu acho assim, aquela turma que acha que o Maduro vai cair, é bem complicado. Eu não sei, eu só não consegui ver até agora, sinceramente, eu não consegui. Se ele não caiu na época do Trump, exatamente. Vai cair agora? Exatamente. Eu não consegui saber onde ele quer chegar. Se ele quer afastar os investidores da região do Essequibo, sinceramente eu não sei. Então, não sei dizer pra vocês. Ele pode ter uma finalidade política, Exatamente. que é unir o povo em torno dele em prol de um ideal, que é a ampliação do território, das economias contra o inimigo indefeso. E, ao mesmo tempo, manifestar sua oposição aos interesses imperialistas do Ocidente na região. Ele pode realmente estar querendo invadir. Eu não sei se os Estados Unidos deslocaria uma frota naval para essa região, é possível. Porta-aviões, mas aí seria uma guerra Venezuela contra uma divisão do exército e da marinha norte-americana, que também acho que não interessa muito ao Maduro esse tipo de ação. Mas está no nosso quintal, quer dizer, eu não sei qual a opinião do Farinazo, mas analise um pouquinho esses primeiros 20 anos desse século e analise os primeiros 15 anos do século passado. Pô! Olha Exatamente. A quantidade de conflitos e... Um conflito gera o outro, um influencia o outro, porque parece que dá uma liberdade para... A atenção tá dividida, eu vou aproveitar agora, tem a ver isso, porque tem Taiwan daqui a pouco também aí que... Qual que foi o motivo, o pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduto Ferdinando na Sérvia. Muito bem, eu não lembro agora o nome do assassino, daqui a pouco me vem à mente. Gavrilo Príncipe. Gavrilo Príncipe, parabéns. Gavrilo Príncipe. Ali estava... Eu ia perguntar pro Lene, porque com certeza ele sabia também. Ele fala Gavrilo certo. Príncipe. Quem matou Odete Reutemann? Não sabe. Não sei. Quem matou Odete Reutemann... Eu não lembro. Você lembra? Foi a esposa do Reginaldo Faria. É que mesmo? Eles decolam no último capítulo, ela vai dar uma banana. Eu não sei, eu não era na aí eu já não sei. Bom, mas vamos voltando aqui. Aquelas alianças todas que eram feitas, Rússia com Inglaterra, com França, que era a Tríplice Entente, depois a Tríplice Aliança, vamos botar agora para cá. Vamos lá? Guerra do Oriente Médio. Grupo terrorista Hamas, que está pouco preocupado com o povo palestino. O Hamas não tem a menor preocupação com o povo palestino. Claro que não. E também o Fatah, que está na Cisjordânia, tem nenhuma preocupação. Um é um grupo extremamente corrupto, que está se locupletando à custa do sofrimento do seu povo, e o outro é um grupo terrorista que professa o ódio de Israel, ele quer eliminar os judeus da face da terra e não está preocupado se isso vai causar a morte de civis palestinos ou não. Muito bem. Então, esse grupo terrorista, de certa forma, ele faz o jogo da extrema-direita radical da
de Israel, que quer o grande Israel, que vai from the river to the sea. Expulsar de vez todos os palestinos dali, e cada vez que ocorre um atentado como esse, claro, essa extrema-direita usa como pretexto. Então, 75% da população de Israel, que é a única democracia de todo o Oriente Médio, apoiaria um processo de paz, apoiaria a criação de um Estado palestino, apoiaria a convivência de dois países ali. Inclusive, eles tratam feridos palestinos, recebem os palestinos. Eu tive em Israel, convido a comunidade judaica do Brasil. Tudo bem, tudo certinho. Bom, aí o Hamas pratica esse atentado terrorista. Foram 60 pontos da fronteira com Israel que foram invadidos e violados. Foi a maior falha de inteligência desde a fundação do Estado de Israel. Com certeza. Nem na guerra do Yom Kippur houve isso, da Golda Meir. Então, penetraram, provocaram um estrago sem precedentes, é guerra de guerrilha, tem os mais 137 reféns ainda em poder do Hamas, sabe-se lá em que condições, tem 500 quilômetros de túneis subterrâneos e Israel, numa incursão terrestre, terá muita dificuldade. Eles estão lutando ponto por ponto. Destruíram até agora 70 veículos blindados entre tanques e veículos de Israel dentro do território. Então, o que sobra estrategicamente para isso? Eu sou o comandante. Eu vou botar meus meninos aqui nesse Vietnã, eu faço bombardeio aéreo. O bombardeio aéreo, ele provoca uma devastação maior, sem risco para os meus soldados israelenses. Qual é a consequência? Você está vendo, 15 mil palestinos mortos, 5 mil crianças, é o efeito colateral da opção operacional pelo bombardeio aéreo. Muito bem. Qual é o problema disso? Isso começa a unir o mundo muçulmano em torno de si. Nós estamos falando de Turquia. A Turquia é o maior exército da Europa, o segundo maior exército da OTAN. E eu vejo como o segundo exército mais poderoso da OTAN. Sim. Porque hoje, se você juntar Inglaterra e França juntos, não enche um estádio de futebol. A Alemanha tá uma piada hoje em dia, né? O Tem exército nada. alemão é uma piada. Você junta os 3 países para dar um exército. Por quê? Porque não tem guerras, claro, você não vai investindo. Bom, a Turquia está ameaçando sair da OTAN. Ele perguntou para o Recep Erdogan, perguntou para o Netanyahu, você tem armas nucleares? Você me ameaçaria com armas nucleares? O Paquistão já disse que cede as armas dele se a Turquia receber um ataque nuclear. E a Turquia está começando a se aproximar do Irã. Qual é o risco disso nestas alianças? O risco disso se chama, olha ela aí de novo, Rússia. A Rússia passar a tecnologia, está passando já a tecnologia militar avançada para a China e principalmente, muito mais grave, para o Irã. E se passar a tecnologia nuclear junto? Pô. Então, esse tipo de... Eu fiz um paralelo com a Primeira Guerra Mundial, porque esse tipo de alianças pode transformar essas duas guerras isoladas, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, em guerras regionais e guerras mundiais. Porque o Joe Biden, com essa estratégia, conseguiu o que o Trump disse que jamais um presidente deveria permitir nos Estados Unidos. Rússia e China aliadas.